Como lidar com a raiva e a agressividade na vida das crianças? Esse é o tema de hoje e eu quero te convidar a ficar aqui até o final, porque eu vou te dar 3 dicas muito importantes de como lidar com essa emoção na infância e também quero te convidar a seguir, a se inscrever neste canal para que cada vez mais famílias recebam conteúdos tão importantes quanto este. Compartilha também com quem você acha que precisa estar por aqui ouvindo tudo isso. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa entender, compreender sobre esse tema, é que a raiva, ela é um sentimento comum na vida do ser humano. Mesmo nós, adultos, que já estamos desenvolvidos, com o cérebro ali super pronto, a gente também tem que lidar e às vezes a gente não consegue lidar com essa emoção que chega assim repentinamente. Então, quando a gente pensa nas crianças que ainda estão em processo de desenvolvimento, a gente tem que ter dentro de nós que vamos ensinar para essas crianças como elas precisam fazer na hora que essa emoção tão quente e tão intensa chega, porque elas ainda não têm recursos suficientes para lidar com tudo isso. Muito bem, então eu quero compartilhar com vocês aqui essas 3 dicas que sirva como norteador aí no dia a dia para cada vez mais vocês conseguirem harmonizar e lidar melhor com essa situação. A primeira dica é justamente essa, a gente entender isso, que a raiva ela é um sentimento humano e que na vida das crianças vai aparecer com uma certa frequência, principalmente quando elas são contrariadas ou quando elas têm que lidar com a frustração. Porque a vontade da criança, como eu sempre falo aqui, ela é muito intensa. A criança, quando ela quer algo, ela quer agora. Porque essa vontade, ela ainda precisa ser lapidada. E somos nós, adultos, que com o nosso dia a dia, com as nossas conduções, os nossos direcionamentos claros, que vamos ensinar para essas crianças que vamos ensinar e que vamos trazer essa lapidação dessa vontade. Então, quando a criança não tem uma determinada coisa na hora, ou quando a gente não faz o que ela quer, ou quando ela é contrariada por algum motivo, essa raiva, essa desestabilização aparece. Ela se desorganiza, porque o sentimento ele vem com muita força mesmo. E aí, dentro dessa primeira dica, é muito importante a gente entender tudo isso e a gente estar em si. Porque esse é o tipo de sentimento que desestabiliza até o adulto. O adulto sai de si, se espalha, fica com raiva também, fica irritado. E quando o adulto não está ali, com o seu eu presente, está totalmente desestabilizado, é muito difícil conseguir ajudar aquela criança. Geralmente vira uma bola de neve e toda a raiva, toda a desestruturação fica cada vez maior. Muito bem. A segunda dica é a gente entender que a criança ela não tem recursos suficientes e desenvolvimento completo a ponto de entender o que ela precisa fazer na hora que esse sentimento chega. Então tem uma frase que a gente precisa mudar, porque geralmente o que a gente faz? Se acalma, filho. Você tentou? Você se controlou? Tenta se controlar na escola? Tenta se controlar quando isso acontecer? E a gente fica nessa repetição sem necessariamente explicar para essa criança, ou não é nem explicar, porque eu acho que a gente não precisa dar tanta explicação dependendo da idade da criança, mas é a gente trazer ferramentas para aquela criança aprender a reagir quando ela passar por uma situação como essa. Então, por exemplo, ao invés da gente falar, se acalma, tenta se controlar, e que muitas vezes os nossos filhos falam, eu escuto muito as crianças falarem assim, mas eu tento, eu não consigo me acalmar, eu já tentei, eu não consigo me controlar. E aí isso vai gerando cada vez mais frustração dentro da criança.
Então, a gente traz as ferramentas, como por exemplo, no lugar de falar se acalme, tenta se controlar, você vai e fala: olha, filho, eu tô aqui, eu sei que você tá com raiva, eu sei que você tá nervoso agora e eu vou te ajudar a se acalmar. E aí são N os recursos que você pode usar e ver qual funciona aí na sua casa que vai ajudar essa criança. Então, assim, tá, você tá com raiva, eu vou te abraçar. Não precisa avisar, né? Você pode abraçar ali, porque às vezes algumas crianças conseguem se organizar e retomar o seu eixo quando ela é contida, abraçada pelos pais ou por alguém que esteja ali com ela. Ou então você vai falar: olha, respira fundo. Esse é o momento que a gente tem que respirar fundo e contar até 10. Vamos lá. Você pode até usar aquele método que é muito usado por aí, que é o cheira a florzinha, assopra a velhinha. Uma forma lúdica também, até de tirar um pouco a atenção ali daquele momento. Ou filho, olha, vamos dar uma volta? Eu vou dar uma volta, a gente vai na padaria, a gente vai ali olhar, descer para ficar com os amigos, enfim, que é uma forma de tirar a criança daquela situação da qual ela não consegue sair. Mas, claro, é muito importante retomar tudo o que aconteceu depois, fazer o caminho de volta. Olha, lembra que você se jogou no chão, que você se debateu? Quando for assim, você me fala: olha, eu tô com raiva, preciso de um tempo, preciso ir pro meu quarto, preciso contar até 10. Ou mãe, eu fiquei muito nervoso, desculpa, não consegui, enfim. Você precisa dar essas ferramentas, porque essa criança está aprendendo a nomear, muitas vezes, dependendo da idade, o que está sentindo, e ela não sabe como ela precisa reagir. Então, por este motivo, a gente precisa ajudá-la. Tá gostando até aqui? Deixa a sua curtida, curte aqui esse vídeo para que ele se espalhe. E, novamente, peço para você compartilhar para as famílias que estão assim angustiadas com aqueles comportamentos desafiadores que externalizantes das crianças e não conseguem lidar com eles. Vamos para a última dica? Vamos lá. A terceira dica é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado para não reforçar os comportamentos inadequados das crianças. O que eu tô querendo dizer com isso? A gente, muitas vezes, por estar cansado, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa cansado, ou as pessoas que são mais velhas, como vó, vô, acabam cedendo para a criança. No primeiro momento diz não, só que a criança chora, insiste, se joga e para se livrar daquela situação, a gente vai para o sim. O que acontece é que as crianças estão tendo conexões cerebrais de aprendizado o tempo todo. O tempo todo. Então, a partir do momento que você cede, ela aprendeu que, nossa, se eu chorar, se eu me jogar, eu consigo aquilo que eu quero. Não é tão consciente assim, mas isso acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, um exemplo clássico que são aí os eletrônicos, o acesso ao celular, enfim. A criança tá lá no celular, acabou a hora, não é pra tá, mas enfim, eu sei que acontece muito. Acabou o horário, precisa parar e aí você tira. Aí é aquele caos, aquela desorganização. Como você tá muito cansado, você vai lá e tá bom, vai, só mais um pouquinho. Ai, tá bom, deixa, né? Daqui a pouco a gente para. Isso é um reforçador deste comportamento, né? Ele aprendeu que, da próxima vez eu vou chorar de novo, vou me jogar e eu vou conseguir. Esse é um ponto, assim, importantíssimo que não pode acontecer. Eu entendo que a gente está cansada, que a gente chegou do trabalho, mas mesmo assim, se a gente está querendo mudar essas condutas das nossas crianças, a gente também precisa mudar. E uma última coisa, gente, eu tenho visto muito, e eu acho que vocês também, o uso do celular, do videozinho, como uma certa chupeta para acalmar a criança e a criança não causar ali uma situação de desorganização. Pois bem, este não é o melhor caminho,
porque a gente já falou aqui algumas vezes sobre o uso das telas, e nesse momento em que a gente quer ensinar novos comportamentos, trazer aprendizado para os nossos filhos de como reagir diante de algumas situações, lembrando sempre que eles estão em processo de aprendizado, entregar o videozinho ali no celular para se acalmar não é o melhor caminho. Ele vai se acalmar? Vai, com certeza, né? Tá lá paralisado, olhando o videozinho, vai se acalmar. Mas trouxe algum aprendizado? Pensando em tudo isso que eu disse antes, sobre você dar ferramentas para que ele saiba lidar com essas situações de frustração e de ser contrariado? Não vai. Então, isso é uma reflexão muito importante para a gente fazer. O videozinho ali, ele não vai trazer aprendizado, ele só vai acalmar a criança naquele momento e não vai trazer esse processo. Outra palavra bem importante, um processo. A gente faz tudo aquilo que eu falei nas dicas anteriores e quer que o resultado, seja assim, rápido. Amanhã essa criança não pode mais desorganizar. Isso também não vai acontecer. Ela vai ainda se desorganizar porque ela é uma criança. A gente tem que ter a ideia de que a gente plantou a sementinha, de que a gente está regando e está ensinando. E ensinar exige, aprender um novo comportamento exige dedicação e frequência e repetição. Então não adianta achar que um dia a gente falou, no dia seguinte aquele comportamento foi embora como num passe de mágica. Não vai acontecer. Tem que ter paciência. Muito bem. Então o nosso tema de hoje foi esse sentimento assim que é tão quente, tão intenso e que faz parte da vida de todo mundo. Já deixa aqui o seu comentário se você quer sugerir algum tema para o próximo vídeo e eu te espero aqui na semana que vem. Um beijo e até a próxima!